Pessoal, bom dia. Hoje nós temos aqui uma aula de ciências no sétimo ano e aí nós vamos trabalhar hoje as questões das relações ecológicas, certo? Então, nós vamos ver as relações ecológicas, nós vamos ver que os seres eles se relacionam com o meio, certo? A gente vê que as relações ecológicas é a interação entre os seres vivos, certo? Em determinado ambiente. A gente vê que os seres eles vivem em uma relação porque eles se relacionam uns com os outros. Eles dividem mesmo espaço, compartilham a questão da alimentação. E essas interações, elas algumas vezes elas podem trazer benefício e algumas vezes elas podem não trazer benefício, certo? Então todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie, chamamos de relações intraespecíficas, certo? Então quando eu tenho uma relação entre seres de uma mesma espécie, eu tenho uma relação intraespecífica. Quando eu tenho uma relação distintas entre espécies diferentes, eu tenho umas relações interespecíficas. Essas relações que os seres eles se relacionam uns com os outros, essa relação ela pode ser harmoniosa, ela pode ser uma questão de uma relação harmoniosa entre os seres, eles vivem em harmonia, ou pode ser uma relação desarmoniosa, ou seja, essa relação pode não haver harmonia, pode haver a questão da desarmonia. E essa desarmonia, ela muitas vezes, em alguns casos, ela traz prejuízo para aquela relação, para aquele ser naquele ambiente, certo? Então nós temos as questões aqui da harmonia, nós vamos ver a questão da sociedade. As espécies trabalham em conjunto, certo? Elas se trabalham em conjunto umas com as outras, certo? E a gente vê esse exemplo, quem são os exemplos? São as abelhas, os cupins e as formigas. Então é uma relação intraespecífica, harmoniosa. Por quê? Porque elas vivem em sociedade, têm o mesmo pensamento, trabalham todos com o mesmo objetivo. Nós temos também aqui outro exemplo também de harmonia, que é a colônia também, certo? E a gente vê que ela aparece algumas semelhanças ou diferenciação corporal de acordo com a atividade, certo? E aí os exemplos são determinadas algas, caravelas portuguesas também. E nós vamos ver a questão da desarmonia das relações intraespecíficas, certo? As desarmoniosas intraespecíficas, nós temos o canibalismo, certo? Porque aqui nós vamos ver que nós temos intraespecífica, elas podem ser harmoniosa ou desarmoniosa, certo? O que é que acontece? Eu tenho a mesma espécie, elas podem viver em harmonia ou não em harmonia. Então aqui eu tenho uma mesma espécie vivendo em desarmonia, certo? É a questão do canibalismo, certo? É quando uma espécie alimenta de outro da mesma espécie, certo? Ou seja, que competição é essa? É uma competição disputa por território, parceiro sexual ou comida, certo? É quando um ser consegue matar outro da mesma espécie por relação sexual, por a questão de dividir a fêmea, não querer dividir a fêmea da mesma espécie com o outro, também a questão da comida e até por território. Nós vamos ver a questão das relações interespecíficas. As relações interespecíficas, elas são em espécies diferentes, certo? São espécies diferentes, mas elas podem viver em harmonia, certo? Os exemplos que nós temos os líquens, os fungos e as cianobactérias, o cupim e protozoário, certo? Então nós vamos ter seres diferentes que convivem junto em harmonia, certo? Nós vamos ter a protocooperação também, que é indivíduo que coopera entre si. Nós temos um exemplo do peixe palhaço e anêmona, certo? Nós temos o pássaro que se alimenta de carrapato nos bois, é uma relação harmoniosa, o pássaro entre os bois.
ele se alimenta dos carrapatos. Nós vamos ter a questão também do inquilismo, certo? Onde uma espécie utiliza a outra para poder sobreviver. A gente vê em algumas árvores onde uma espécie sobrevive sobre a outra espécie. Nós temos a questão do comensalismo, é também uma questão harmoniosa, onde uma espécie ela acompanha outra espécie, por exemplo, para poder tirar alimento. É a questão do peixe piloto, ele sempre acompanha o tubarão para pegar o resto da comida para se alimentar. E aí nós vamos ter agora a questão das relações desarmônicas, certo? É quando eu tenho as relações em espécies diferentes e essas espécies elas são desarmoniosas. Nós vamos ter a questão do amensalismo, a questão da liberação de antibióticos por determinados fungos, onde causa um prejuízo, que é a morte das bactérias. Nós vamos ter aqui também a questão do predatismo. Então eu tenho uma espécie diferente, ela preda um indivíduo, ele vai matar esse indivíduo para poder se alimentar. Por exemplo, é uma serpente que mata um rato, é um gavião que pega um pássaro. Nós temos a questão do parasitismo, é também quando uma espécie ela parasita outra espécie e consegue matar. Por exemplo, nós temos a questão do carrapato no cachorro, é um parasita porque ele parasita o cachorro e esse cachorro ele pode até morrer com tantos carrapatos. Nós temos algumas plantas também que elas habitam em outras plantas e chegam a matar essas plantas. E aí essa desarmonia é uma competição por recursos. Esses recursos podem ser para sobreviver, a questão de dividir o espaço e a questão de presas, pegar seu próprio presa como alimento.